Bom dia, sétimo ano. Vamos continuar a correção das atividades de revisão, lista 2. Questão número 1. Defina gráfico. É uma representação geométrica de dados numéricos que pode ser realizada principalmente por meio de barras, colunas, linhas e setores de um círculo. Ok. Então, se eu tenho dados numéricos, eu consigo, através do gráfico, representar algum assunto, certo? Dados econômicos, dados regionais, a questão de idades, ok? Questão número 2. Quais os principais elementos de um gráfico? O gráfico também, para eu analisar o gráfico, eu preciso fazer a leitura, assim como eu faço a leitura de um mapa, certo? Então, ele precisa de alguns elementos que vão me ajudar na hora de interpretar esse gráfico. Quais elementos são esses? Título, que vai informar o tema, tá? Que está sendo tratado no gráfico. O espaço geográfico, da onde que é? Qual é do mundo, é do continente, é do país, esses dados numéricos, certo? Período ou data de quando está sendo representado, qual que é a data que está sendo representada nesse gráfico, certo? E a fonte, da onde que esses dados numéricos foram retirados, se a informação é confiável ou não. Questão 3. Identifique os tipos de gráfico. 1. Circular, também chamado de gráfico de pizza. 2. De colunas, onde eu percebo que os retângulos estão na vertical. 3. É chamado de gráfico de barras, porque os retângulos estão na horizontal. Questão 4. Explique migrações. É o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Então são deslocamentos populacionais e pode acontecer de duas formas. Ou de forma temporária, certo? Eu vou para um determinado lugar e volto, certo? Ou pode ser permanente. Eu vou, me desloco e fico em determinado lugar. Não volto mais para o meu local de origem, ok? E isso acontece, essas migrações, por quê? Porque as pessoas, elas se locomovem, elas se deslocam de um lugar para outro como principal causa a sua sobrevivência por melhores condições de vida. Letra B, migrações internas. Quando as migrações ocorrem dentro do país, são internas. Se eu me desloco de uma região para outra dentro do país, isso é uma migração interna. Quer ver? Um exemplo aqui. Chamônia morava no Paraná na década de 80, tá? Nós mudamos, o Paraná fica na região sul do país, correto? Nós mudamos na década de 80 para a região centro-oeste. Então, eu e meus pais, nós fizemos uma migração interna. Nós saímos de uma região, certo? Do território brasileiro e fomos para outra região do território brasileiro. Então, nós migramos de uma região para outra internamente, ok? E essas migrações internas, elas podem ser de uma região para outra, de uma cidade para outra, de um estado para outro, tá? Pode ser feita dentro de uma mesma região, ok, pessoal? Dentro de um mesmo estado, tá? Por isso que são chamadas de migrações internas. As migrações externas vão ocorrer quando são entre países, são chamadas de externas ou internacionais, ok? Por exemplo, as pessoas saem aqui do Brasil e vão morar nos Estados Unidos. Isso aí é uma migração externa. Questão 5. Faça análise dos mapas e escreva sobre as migrações internas no Brasil entre as décadas de 1950 e 2010. Em 1950 a 1970, eu vou ter o Nordeste como área de repulsão da população para outras áreas do país, devido à industrialização do Sudeste. Então, nesse período, eu vou ter o Nordeste como sendo fornecedor de mão de obra para a região Sudeste. Entre 1970 e 1990, eu consigo perceber no mapa da página 55 um grande fluxo de pessoas vindo do Sudeste, do Sul e Nordeste
e indo em direção às regiões centro-oeste e norte do país. E por que isso aconteceu nesse período? Porque nós vamos ter a construção de rodovias, os incentivos dos governos estaduais e federal por meio de doação de lotes de terra para a prática da agricultura, descoberta de ouro e diamante em Roraima e avanço da agricultura e da pecuária em terras que antes não eram utilizadas para esse fim. Então a gente consegue perceber aí entre 1970 e 1990 expansão da fronteira agropecuária. Entre 1990 e 2010 nós vamos ter migração de retorno, onde as pessoas voltam para as regiões de origem, devido a programas sociais e crescimento econômico das regiões. Isso vai acontecer principalmente na região Nordeste, como nós podemos perceber no mapa da página 55, figura 10. Questão 6. O que é saldo migratório positivo e negativo? Positivo, quando a quantidade de imigrantes que entra em determinada unidade da federação é maior do que a quantidade que sai dela. Quando eu tenho mais pessoas entrando em uma unidade de federação, é maior do que o que sai, eu vou ter um saldo positivo. Quando eu tenho mais pessoas saindo dessa unidade de federação, eu tenho um saldo negativo. Questão 7. Explique o êxodo rural. Corresponde ao processo de migração em massa da população do campo para as cidades, fenômeno que costuma ocorrer em um período de tempo considerado curto, como o prazo de algumas décadas. Com a leitura lá da página 57, eu consigo perceber que esse processo acontece devido ao ritmo acelerado da industrialização brasileira, certo? Onde as pessoas saem do campo e vão em direção à cidade à procura de melhores condições de vida. Questão 8. E quais os motivos que levaram o êxodo rural a ser considerado o principal movimento populacional interno do Brasil? O ritmo acelerado da industrialização brasileira, sendo somado aos problemas do campo e o difícil acesso à propriedade da terra pelos trabalhadores rurais. Foi a mola propulsora do êxodo rural. Bom, então eu vou ter o processo de industrialização, onde as pessoas são atraídas do campo e indo em direção à cidade à procura de melhores condições de vida, certo? E eu vou ter problemas no campo, onde esse trabalhador não ia conseguir ter a propriedade da terra, comprar o seu pedaço de terra. Então isso impulsionou, certo, o êxodo rural. Então a saída do homem do campo e indo em direção à cidade, e isso vai crescer de forma acelerada a partir de 1970. Questão 9. Quais são os tipos de migrações temporárias? Explique, tá? Quando eu falo de migração temporária, eu estou falando que ela vai ter um tempo para iniciar e ela tem um tempo para terminar, ok? Então vamos lá. Migrações temporárias, deslocamento de indivíduos para a localidade onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa. Por isso que é chamado de migração temporária, tem um tempo determinado que começa e termina o trabalho, ok? Bom, daí eu vou ter dois tipos, a transumância e a pendular. Então vamos falar agora da transumância. Migração sazonal, feita em época específica do ano, realizada em épocas de colheita de determinadas lavouras, ok? Então eu vou ter aí o pessoal saindo de uma região para outra em épocas de colheitas, ok, pessoal? A migração pendular, quando as pessoas fazem um movimento de ida e volta a uma cidade vizinha no mesmo dia, ou por motivo de saúde, ou por motivo de trabalho, ou vai fazer uma consulta médica, ou para estudar. Então eu vou, me desloco e volto para minha casa, para minha cidade, no final do dia. Questão 10. Agora explique as causas que levaram os brasileiros migrarem em 1970, 1980 e 2015. Tá, então vamos lá. Na década de 1970, iniciou-se no país um movimento de saída de brasileiros. Nessa época, o preço da terra no Brasil era alto e muitos agricultores brasileiros
começaram a comprar terras mais baratas em países vizinhos. Aqui eu vou ter um exemplo, o Paraguai, certo? Onde vários brasileiros emigraram, certo? Para o Paraguai, para quê? Para comprar terras, ok? Por terras mais baratas. Então eles migram para países vizinhos para adquirir terras. É o que nós chamamos hoje de brasiguais. Na década de 1980, eu vou ter o quê? Brasil passando por crise econômica, certo? E tendo como destinos os Estados Unidos, Japão e a Europa. Em 2015, eu também vou ter o quê? Crises econômicas mundiais e eu vou ter também o brasileiro indo à procura de melhores condições de vida, certo? Principalmente as rotas de destino, Estados Unidos e Japão. Sétimo ano, essa foi a correção das atividades de revisão, lista 2.